Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. E que neste dia que se inicia, o Espírito Santo de Deus possa estar cobrindo a tua casa, a tua família com toda a sorte de bênçãos. Mais um domingo na presença do Senhor, e um domingo ao qual o mundo assim está comemorando os dias dos pais. Para muitos é uma data festiva, é uma data que todos os filhos vão visitar seus pais que moram longe. Alguns vão fazer até mesmo almoço para receber os pais com alegria e carinho, mas que esse dia ele possa ser comemorado assim, com toda alegria, com todo amor, todos os dias. Mas, para não ficar somente nas minhas palavras, o Senhor Jesus me trouxe a passagem do filho pródigo, que se encontra na palavra do Senhor, no livro de Lucas, no seu capítulo 15, no seu versículo 11 até ao versículo 32. É uma passagem muito interessante, é uma passagem muito edificante e que vem falar verdadeiramente aos nossos corações. A palavra do Senhor nesta manhã vai nos falar de um homem que tinha fazendas, ele tinha posse, mas esse homem também tinha dois filhos. E teve um dia que o filho dele pediu, o filho mais moço, pediu ao pai a parte da herança dele. Ele poderia esperar o tempo certo, ele poderia esperar mais um pouco para receber essa herança, porém ele quis. E o pai obedeceu. Mas a palavra vem dizer que logo depois que ele recebeu parte da herança dele, ele saiu, ele foi embora para uma terra muito distante. E a Bíblia vem nos relatar que quando esse filho mais novo chega nessa terra longínqua, essa terra começa a ter um momento de declamação, de miséria, a fome começa a acontecer naquele lugar. Então aquele filho gastou tudo, toda a sua fazenda, toda a sua riqueza, gastou todas as suas posses que ele tinha recebido do seu pai e ficou sem dinheiro nenhum. E ele foi obrigado a trabalhar. Só que o local onde ele estava, o único lugar que ele achou para trabalhar foi cuidar dos porcos. Meus irmãos, às vezes nós estamos na casa do nosso pai. Nosso pai tem todo o cuidado, nosso pai tem todo o amor, nosso pai tem toda a atenção. Mas às vezes a gente precisa ou sente até a necessidade de nos afastar. E o Pai está dizendo para você nesta manhã que não se afaste dele, que ainda que você esteja se sentindo até preso, ainda que você esteja se sentindo até triste, não se afaste do Pai. Porque quando a gente se afasta do Pai e que quando a necessidade vem, a gente não sabe como a gente vai suportar todas as adversidades da vida. A palavra de Deus vem continuar falando que aquele filho mais novo começou a cuidar dos porcos. E para o povo judeu, cuidar dos porcos era humilhação. Ele começa a cuidar dos porcos e ele começa até a desejar aquela comida. E aí ele começa a se lembrar, Senhor, como era bem tratado na casa de meu pai. Senhor, tinha tudo, não me faltava nada, e agora eis-me aqui desejando até a lavagem que os porcos comem. E todos nós sabemos que naquele tempo quem cuidava de porcos ele não tinha valor nenhum. Ele era afastado da cidade, ele nem poderia casar nos locais em que as outras pessoas se casavam, ele era afastado porque era tido como impuro, como imundo. E aquele filho começou a se lembrar de como ele era tratado na casa do pai dele. Ainda que você esteja achando que seu pai ele pode ser errado com você, mas ele é o teu pai, ele não vai te desamparar. E eu quero dizer para você nesta noite que há um pai maior do que aquele de sangue, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vem dizer em Isaías 49:15, que pode até uma mãe se esquecer do filho que criou no seu ventre, pode até uma mãe se esquecer do filho que amamentou, mas eu todavia não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor para você nesta manhã, mulher. Assim diz o Senhor para você nesta manhã, homem, que está aqui ouvindo a palavra do Senhor, que está se enchendo do conhecimento do Senhor. Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele é teu pai. Ainda que você tenha se afastado por alguma adversidade ou por algo que você não tenha gostado dentro da casa do teu pai, ele te chama, ele te convida a voltar. E a palavra do Senhor vem dizer
que aquele jovem, ele começou a se lembrar, ele começou a desejar até o trabalho dos jornaleiros que viviam na fazenda do pai dele. Ah, meu Deus, como aqueles jornaleiros eram bem tratados, eles tinham fartura, eles comiam de tudo, e eis que hoje eu estou aqui. A Bíblia diz que o homem ele tem livre-arbítrio. Você pode escolher o caminho do bom ou o caminho do mal. É você que escolhe. Mas o caminho que você escolher, você precisa estar preparado para as consequências. Deus te diz hoje, nesta manhã, escolhe o caminho do bem. Escolhe o caminho da casa do Pai. Começa a ser obediente com o teu pai, porque muitas coisas ele tem para fazer na tua vida, homem. Muitas coisas ele tem para fazer na tua vida, mulher. Ainda que você pensa que Deus te esqueceu, ainda que você pensa que Deus não pode fazer nada para você, ele está dizendo nesta manhã: começa a obedecer a minha palavra, começa a buscar mais de mim, começa a voltar para a casa do Pai, ter mais um pouco de intimidade comigo, lê um pouquinho a minha palavra, ora mais um pouco mais, me salmodia mais, canta louvores a mim, porque eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui assim para curar, eu estou aqui para te transformar, eu estou aqui para fazer aquilo que ainda que você pensa que eu não posso fazer, porque eu sou Deus do impossível. E a palavra do Senhor vem dizer que ele começa a se arrepender, ele começa até a planejar na cabeça dele o que é que ele vai dizer para o pai quando se encontrar com ele. Ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. E a Bíblia diz que aquele moço ele volta. E quando o pai dele avista-o de longe, o pai dele sai ao caminho dele, o pai dele sai com todo amor para abraçá-lo. Olha o que aconteceu, ele pediu tudo, ele pediu a parte dele, ele pediu da herança, do que o pai dele tinha da fazenda e foi embora. Aquele pai poderia, quando viu seu filho, poderia dizer: eis que eu não vou te abençoar, eis que eu não quero mais você na minha casa, mas ele não fez isso. Quando o pai avistou aquele filho dele ao longe, o pai disse assim, foi até o encontro dele, começou a abraçar o filho, começou a beijar. Eu quero te dizer também, pai, para você nesta manhã, não aborrece o teu filho não, dá aquele amor que você às vezes pensa até que dá, mas não é o amor genuíno. Começa a trabalhar em você primeiramente, começa a abrir o coração para teu filho. Ele é filho teu, ele é teu sangue, ele precisa e necessita dos teus cuidados, ele precisa de uma palavra de carinho. Ele precisa de uma palavra de conforto também. Ele precisa ouvir muitas das vezes de você que ele é especial para você. Ele precisa também ouvir de você que ele é o filho querido, que ele é o filho amado, que ele foi planejado e que ele tem um pai que o ama. Quantos pais hoje em dia não dizem mais que ama? Quantos pais hoje em dia só querem mostrar riqueza para os filhos? Eu saio de manhã, eu te dou tudo, eu te dou escola, eu te dou celular da moda, eu te dou roupa boa, mas não só de pão vive o homem não, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Começa a dar aquilo que ele sente necessidade. Tira um momento de lazer para o teu filho, tira um momento assim para estar pertinho dele, porque ele precisa disso, pai. E a Bíblia vem dizer que aquele pai amou de tão certa forma aquele filho, aquele pai beijou, aquele pai abraçou, e ele não fez só isso. O interessante nessa passagem é que a Bíblia vem dizer que quando o pai vai ao encontro daquele filho mais novo, que vê aquele filho descalço, vê aquele filho todo maltrapilho, fedorento, ele começa a chamar os conservos, começa a chamar o servo e diz: traz roupas, traz vestimenta para o meu filho, e veste o filho dele novamente. Traz também as sandálias, vou colocar parcas nos pés do meu filho. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas antigamente que viviam descalços, ele era tido como escravo. E o pai estava dizendo para o filho que ele não era escravo, que ele era herdeiro, que ele era herança. Por isso que ele estava voltando a calçar os pés do filho. Assim é com você também na casa do Senhor. Você que muitas vezes vivia ali com o pai juntinho, abraçado. Você que muitas vezes, ou por uma palavra de um irmão, ou por uma cara feia de um irmão, se afastou do caminho do Senhor. Começa a voltar para a casa do pai. Quem te feriu não foi o pai, quem te feriu foram as pessoas. Começa a olhar para o pai com amor que ele tem olhado para ti. O pai não se esqueceu de você. Ele te ama, ele quer te
dar vestes novas, Ele quer te dar parcas novas, Ele quer até fazer uma festa para você, como aquele homem fez. Mas se prepara para essa volta. E quando você chegar diante da presença do teu Pai, aquele Pai Jesus também que não se esquece de você, confessa. Porque a palavra do Senhor vem dizer que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. E aquele filho pródigo, ele confessou que tinha pecado contra os céus e ele confessou também que tinha pecado contra o pai dele. Mas sabe o que é que acontece? Muitas das vezes, quando nós nos aproximamos do Senhor, tem gente que não gosta. Tem plateia que se levanta para querer te derrubar, tem plateia que se levanta para querer te abater. Mas eu quero te dizer nesta noite, não olha para ninguém, não olha para a tua direita, não olha para a tua esquerda, mas olha tão somente aquele que tem o poder de te avivar, olha tão somente para aquele que tem o poder de gerar vida através de você. Aquele pai abraça o filho, veste o filho dele, calça o filho dele, prepara uma festa para ele, mas a Bíblia vem dizer que o segundo filho que ficou na casa do pai, aquele segundo filho que trabalhava, que se esforçava, ele começou a sentir tristeza. Ele começou a sentir, em vez de dizer, meu pai, eu estive tanto tempo contigo, eu nunca te desamparei, eu sempre trabalhei para o Senhor, e agora esse primeiro filho teu, meu pai, que toma tudo, que o Senhor dá tudo a ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo com as meretrizes, ele gasta tudo em bebida e agora ele volta, o Senhor faz uma festa, pega uma ovelha, mata, o Senhor nunca fez isso por mim. E o pai diz, meu filho, aquieta teu coração, porque tudo que eu tenho é teu, mas esse teu irmão estava morto e hoje ele ressuscitou, ele estava perdido e ele foi achado. Eu quero te dizer que ainda que os teus inimigos se levantem contra ti, o teu Deus te encontrou. Ainda que eles pensassem que você estava morto, o teu Deus te deu vida. Ainda que eles pensassem que Deus não poderia te dar de novo um banquete porque você retornou à casa do Pai, Deus ele é fiel e Deus ele só tem o melhor para ti. Começa a glorificar, começa a exaltar o nome daquele Pai que vive e que reina para sempre. Ele não é um pai de sangue, mas ele pagou outro preço na cruz de sangue por você. Foi o preço do sangue dele que ele derramou na cruz por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui. O pai e a mãe pode até se esquecer do filho, mas Deus ele não vai se esquecer de você. Mas creia em uma coisa, esse Deus que não se esquece dos seus, esse Deus que não vai se esquecer de você, ele também não vai esquecer do teu pai. Creia que hoje você que está aí indiferente com teu pai, indiferente com a tua mãe, tão somente aquieta teu coração, porque Deus ele vai completar a boa obra no momento certo e na hora certa. Seja tão somente obediente a teu pai, obediente ao Senhor, para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Deus ele tem chamado pais para que eduquem seus filhos. Deus ele tem chamado nesta geração filhos que se voltem para a família, que se voltem para a sua casa, que se voltem para seu pai. Deus ele quer uma família unida. Deus ele tem propósito na família, porque o nosso adversário inimigo ele quer destruir, mas a palavra do Senhor também nos diz que Deus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Não se atemorize, meu Senhor, amanhã é dia dos pais, como eu queria estar com meu pai, como eu queria abraçar. Deus ele te abraça, Deus ele te fortalece, Deus ele está te dando renovo nessa hora. Receba aí da parte do Senhor, receba no teu coração renovo, receba no teu coração alegria, e Deus ele está te vestindo com vestes celestiais. A tua morada e a minha morada não é aqui, porque naquele grande dia ele vai dizer assim, vinde bendito do meu Pai, e nós vamos morar com ele, nós vamos ter a vida eterna. Creia no Senhor Jesus, creia, Pai, também. Começa a colocar a tua casa em ordem. Começa a clamar ao Senhor por aquele filho que está nas drogas, por aquele filho que está preso, por aquele filho que anda te dando decepção. Começa a clamar, não desampara não. Não desampara não. A batalha não está perdida, porque o Deus Todo-Poderoso está contigo também, te ajudando, te orientando como o Senhor deve levar a tua casa. Começa a orar por aquele filho que você pensa que te dá tanto trabalho, mas é esse que Jesus quer. Ele não desampara ninguém. Começa a orar pelo aquele filho, Pai,
que está te dando até um pouquinho de dor de cabeça, porque eu creio que Deus, ele vai manifestar o milagre. Ou melhor, Deus, ele já manifestou o milagre. Então somente creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu convoco vocês nesta hora para que a gente possa estar orando por todas as famílias, para a gente possa até estar orando por aquele pai que se encontra cabisbaixo porque seu filho foi embora, ou por aquele irmão também que se encontra triste porque o pai já não olha mais para ele, o pai já não dá o valor devido. Mas eu quero te dizer uma coisa: se alegra, toma posse dessa palavra, que no mais o Senhor irá fazer. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, toma, meu Pai, cada família agora em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, tu é o nosso Pai maior. Conforta, Senhor, nesta hora a todos os pais, Senhor, que estão na tua presença, clamando por um socorro pelo filho, clamando, meu Pai, por uma vitória. Deus, também acalma, Senhor, o coração daqueles filhos que se sentem angustiados, que se sentem rejeitados pelos teus pais. Pai, em nome de Jesus, enche, meu Pai, de amor. Toma, meu Pai, essa família, meu Pai, que se encontra até mesmo destruída, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha abençoar e que o Senhor venha transformar de maneira sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, é o que te pedimos e o que te agradecemos, na certeza da vitória. Amém. Tome posse dessa palavra e Deus, ele é contigo. Deus, ele é com a tua casa. Faça a escolha correta. Volta para a casa do teu pai, porque ele está de braços abertos para te receber, de braços abertos para colocar o anel no teu dedo, de braços abertos para calçar-te, colocar sandálias nos teus pés, porque você é filho, você não é escravo. Amém. E Deus continue nos abençoando durante esses dias poderosamente, em nome de Jesus.